aqui. Então, começando a gravar a nossa, agora, a nossa conversa, né? Na verdade, nós vamos conversar e contar para vocês uma história e conversar um pouquinho sobre essa história, né? Sobre esse mito, agora inspirado pelo Gil, né? Nós vamos contar o mito de Eros e Psique. Perdão, que som. Mito de Eros e Psique. O mito da alma de Psique em busca do espírito, em busca do amor, em busca do divino. E quem é Psique? Né? Vamos começar contando um pouquinho quem é a nossa protagonista dessa história. Psique era uma princesa que nasceu da primeira gota de orvalho da manhã. E ela era tão bonita, ela era de uma beleza tão rara, que as pessoas começaram a acreditar que a própria Afrodite, que a deusa da fertilidade, tinha encarnado numa mortal. Tamanha a beleza da nossa Psique. E o que aconteceu, gente? Mas antes, deixa eu te contar também quem é a Afrodite, né? Então, a outra, aquela que vai ser aqui, também aquela, a outra protagonista aqui dessa história, que vão, na verdade, muitas vezes, na nossa história aqui, dividir o papel de coadjuvantes, e assim, porque a Afrodite fica bastante ultrajada, né? A Afrodite, que é a deusa da fertilidade, a deusa da beleza, ela nasce, né, da espuma, né, do que cai no mar, quando Cronos castra Uranus, né, quando o deus do tempo castra o céu. E assim, Afrodite começa a perder o seu protagonismo como deusa porque as pessoas começaram a acreditar que Afrodite tinha encarnado numa mortal. E assim, começaram a levar, a peregrinar e a levar as suas oferendas para a terra, para o reino de Psique. E os templos de Afrodite começaram a ficar cada vez mais esvaziados. As pessoas realmente acreditavam que Psique era Afrodite encarnada, Afrodite tornada humana. Isso, gente, agora o Gil nos falou da etapa, né, do chamado acidental do herói. Na verdade, nós vamos ver aqui que, nesse momento, a Psique ela acaba assim cometendo aquilo que para os gregos era um grande equívoco, era um grande pecado, né, o maior de todos entre os equívocos e os pecados, que é o que os gregos chamavam de híbris ou ubris, que é a inflação, né, que é o descomedimento, que é tomar o lugar no humano, né, dar o lugar do humano para algo que é divino, né? E Psique é acometida pela híbris. Ela, na verdade, no fundo, as pessoas, diferente de outros heróis, né, nós vamos ver Ícaro, vamos ver Belerofonte na mitologia grega, vamos ver outros heróis que são tomados pela híbris, né, que se inflacionam e que muitas vezes vão se colocar igual aos deuses. Só que
Psique não, Psique ela foi colocada nessa condição, mas de uma forma, como todo grande herói, de uma forma acidental a princípio, mas que ao mesmo tempo traz para a alma, né, para a psique, e traduzindo, né, como o Gil nos lembrou muito bem, psique é alma, né? Psique vem do grego alma, quer dizer, em grego significa alma. A alma é acometida por essa híbris, e que nos fala até de uma certa, pode nos falar, né, de um desejo da alma de se sentir especial, né, ou de uma lembrança da alma de se sentir especial e divina, mas ela é acometida por isso, e ela é levada assim, a receber todas essas oferendas, mas também ela desperta com isso a fúria de Afrodite. A fúria de Afrodite que passa, então, a persegui-la. E manda um monstro assolar o reino de Psique, destruir aquele reino. E nesse momento, assim, o pai de Psique, o rei, tomado pela sua função social, vai consultar o oráculo para saber como aplacar a ira da deusa, porque sabia que algo assim era fruto de alguma ofensa, né, aos deuses. E o templo é fatídico, o templo assim, o sacerdote, o hierofante do templo, assim, objetivo, direto, diz que para aplacar a fúria do monstro, o rei teria que dar em sacrifício, teria que dar em holocausto a sua filha Psique. E dá-la em casamento ao monstro, que seria, na verdade, a destruição da alma, né? A destruição de Psique. E Psique, assim, o rei muito consternado, muito sentido, né? Ele acaba, assim, acatando, porque era o único jeito de impedir que o reino fosse destruído, e num cortejo fúnebre, leva a Psique para o encontro da morte, leva sua filha tão amada para o encontro da morte. Conta o mito que Psique, e esse é um mito tardio, perdão, na verdade ele foi escrito por Apuleio, já tardiamente, assim, né? Ele conta o mito que Psique, nesse cortejo, caminhava com um sentimento, assim, um sentimento misto, meio híbrido, de, por um lado, uma tristeza, assim, diante da morte iminente, mas também um certo alívio, porque, no fundo, ela era adorada, mas não era amada. Né? As pessoas a adoravam, a idolatravam, mas a alma não era acessível, né? A psique não era acessível às pessoas, ela não se sentia amada de uma forma mais pessoal, mais direta por alguém, né? E isso oprimia o sentimento daquela alma infantil, daquela psique que e que remete muito a esse sentimento, esse anseio da alma de sentir-se, do desejo de sentir-se adorada, né? De se sentir idolatrada. E agora, com a fala do Gil, ganha até uma outra proporção para a gente, né? Assim, eu confesso que, embora isso não tenha sido planejado, né? Quando a gente está no caminho da sincronicidade, como as coisas fluem, né? Não foi planejado, assim, eu sabia o que o Gil ia falar e depois vem, não, assim, na verdade, como foi inspirador ouvi-lo para agora poder seguir adiante e falar desse mito, que, assim,
conta, no fundo, né, quando ele traz, como a Kátia lembrou, do quanto nós, quanto o amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, como se Deus está dentro de nós, né? Como esse outro está dentro de nós. E, no fundo, esse encontro vai ser com algo muito fundo dentro de nós. Mas esse anseio da alma de ser adorada como uma lembrança da sua natureza divina, né? E aí, Psique é levada para o rochedo, deixada num rochedo, né? Para ser sacrificada ao monstro, né? E assim, não satisfeita com a reparação, né, da Íbris, com a vingança, que Afrodite ainda manda seu filho adotivo Eros a flechar Psique, né? Eros, a gente já vai contar dele, flechar Psique para que ela se apaixonasse perdidamente pelo monstro, né? Só que nessa busca, né, nesse processo de flechar Psique, Eros, o deus do amor, do espírito, o divino, se acidentalmente é ferido com a própria flecha, envenenada com a paixão, e se encanta perdidamente por Psique. Ele, então, se vê como também, o Gil falou, no processo acidental, né, com um chamado de crescimento aqui, mas ele é flechado pela própria seta envenenada. Quem é Eros, né? Vamos contar um pouquinho dele. Existem algumas versões do mito de Eros, né? A mais conhecida é a versão de Hesíodo, que conta que Eros é a força de união primordial, né? Eros nasce do caos e gera o cosmos. Aquilo que Deleuze vai falar do caosmos, né? É Eros quem faz essa transformação do caos primordial, fecundo e cheio de possibilidades, em cosmos, em ordem. Eros é essa força para Hesíodo, né? Já para Platão, Eros é filho de Poros e Penia. Conta o mito que no casamento de Tétis e Peleu, né? Tétis é uma deusa e Peleu um mortal, eles são os pais de Aquiles, né? É nesse casamento, nessa festa, que até deu uma confusão danada nessa festa, lá por causa do pomo da discórdia, mas isso é assunto para uma outra conversa da gente aqui, né? Nessa festa, Poros, a abundância, tomou um pileque, né? E ficou assim completamente embriagado e dormiu embriagado, né? Cochilou embriagado. E Penia a falta, a miséria, que a ausência, que ao sentir, ao perceber aquilo, né, já apaixonada por Poros, Penia se deitou com Poros, né? E dessa união de Poros e Penia, da riqueza, da abundância e da falta, nasce Eros. É interessante também pensar nisso como o Eros presente, onde há a lembrança da abundância, onde há a memória da riqueza no sentido daquilo que vai me preencher como alma, né? Não a riqueza material, né, gente? Lembrando que o mito é uma linguagem que não literal, né?
com a falta, com a busca, com a memória da falta. Eros está presente ali nesse encontro, né, das duas forças, entre Poros e Penia. São duas visões que se complementam aqui, que contam da história de Eros. Mas esse Eros, né, apaixonado, encantado por Psique, pela primeira vez ferido pela sua flecha envenenada, ele leva a Psique para o seu reino mágico, né? E se une a ela nesse reino mágico onde todos os desejos de Psique são prontamente atendidos antes até de serem formulados por Psique. Pode parecer uma linguagem meio fantástica, meio interessante, que o Gil falou, né? Que o mito nos remete a algo do nosso imaginário, né? Na verdade, a nossa imaginação, e a história parece bastante infantil, mas traz assim muita riqueza simbólica, exatamente pela criança, pela a imaginação, como ela é rica simbolicamente falando, né? E assim, a única condição, gente, e assim, né, Eros visita Psique todas as noites, né, e tem noites tórridas de amor, né, de paixão intensa, caliente, né? E assim, a única condição que Eros impõe aí é que Psique, por ele ser um deus, Psique não poderá vê-lo. Então ele vem todas as noites visitar Psique, né? Só que antes do primeiro raio, antes do surgimento da aurora, Eros foge, Eros sai e Psique, quando acorda, né, ela está sozinha com as suas os serviçais de Eros, né, de Eros, as assistentes de Eros, que servem Psique de tudo que ela precisa, deseja, né? Só que assim, Eros, ela não vê Eros, ela não pode ver Eros. A que isso remete, pessoal, para vocês? Traz algumas ideias pulula algumas ideias para vocês. Percebe que estamos falando do encantamento, né? De tudo aquilo que nos encanta. Aquilo que nos encanta lembra o divino em nós. Lembra, e aí vai desde o encantamento do enamorar-se, do encantamento romântico, até o encantamento por uma ideia, o encantamento por uma causa, o encantamento por, enfim, por algo que move a nossa alma, né? Só que, assim, de alguma forma, há também uma proibição aí. Há algo que, assim, é como se a gente não pudesse ver aquilo como aquilo é. Mário Quintana, vamos. Mário Quintana diz que o sumo bem só no ideal perdura. Quantas vezes a vida nos revela que a saudade da amada criatura é bem melhor do que a presença dela. Assim, cinismos à parte, está proibida a psique, a alma, olhar, né? Porque ela, assim, na verdade, ela não conseguiria, tal qual Semele diante de Zeus, não conseguiria diante de tamanha visão, né? Ela seria fulminada, ou então ela não... é como se, de alguma forma, ela ainda estivesse num processo onde ela reconhecesse o divino, mas sentisse, percebesse como muitas vezes somos chamados para algo que a gente não sabe direito aquilo, né?
Outro dia, assim, primeira vez que eu assisti uma palestra de mitologia, não, mito, de astrologia, não é nem de mitologia, de astrologia. Eu saí com a sensação de que, assim, eu não entendi nada, mas fez um baita sentido. Assim, sabe aquela sensação, aquilo que te move, você fala, gente, isso ainda não consegui captar, mas, cara, assim, Freud fala, né? Eu já sabia, mas não passava pela minha mente, né? Mas nunca tinha passado pela minha mente, ainda não tinha passado pela minha mente. E é isso, né? Como se algo que a gente já soubesse, eu já intuísse. E a alma já intui o espírito, a alma já intui o divino na sua jornada. Só que assim, é próprio da alma também, né? Bom, gente, que vale muito mais a pena ouvir o Arnaldo Antunes recitando esse trecho do Primo Basílio, né? Tinha suspirado, tinha beijado o papel, perdão, tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que escreviam aquela sentimentalidade. E seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido, sentia um acréscimo de estima por si mesmo. E parecia-lhe que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Esse é o trecho que foi musicado por Arnaldo Antunes, pelos tribalistas, né? Assim, é o trecho extraído do Primo Basílio, onde assim que retrata exatamente aquela experiência que ele estava falando antes, só que ainda uma experiência que de alguma forma a gente reconhece como algo superiormente interessante, mas a gente também se reconhece ali, a gente também está se vendo ali, né? Mas ainda num olhar autorreferenciado, como se a gente se descobrisse de alguma forma, opa, tem alguma coisa muito interessante ali naquilo que encanta a nossa alma, é o caminho, é o chamado, né? E aí, a nossa história continua com a psique, assim, com o passar do tempo, começa a sentir muita saudade das irmãs. E chama, assim, pede para convencer Eros a chamar as irmãs para visitá-la, né? Eros resiste a princípio, mas de tanto que ela pede, ele acaba cedendo. E as irmãs, ao verem a vida ditosa que Psique vivia, começaram a ser tomadas por um sentimento de inveja, um sentimento muito humano, né? E começam a dizer para Psique, dizem para Psique que Eros, na verdade, é um monstro, né? E que está só esperando o filho deles nascer, porque a Psique já estava grávida de Eros, estava só esperando o filho de Eros nascer para, então, matá-la, como assim tinha sido prometido lá atrás, né? Psique, a princípio, escuta aquilo e nega e diz que não, mas assim, algo dentro dela começa uma dúvida, começa a crescer, né? Ela começa a se questionar, e essa dúvida começa a crescer cada vez mais, né? Até que ela, então, tomada por essa dúvida, ela se arma de uma lamparina e de uma adaga, né? E vai, quando Eros adormece, ela olha para Eros, né? E trai o pacto que ela tinha com Eros, né? De jamais vê-lo
lembra da proibição? Ela trai esse pacto. E Eros, assim, e ela, assustada com ver aquele Deus tão belo, né, luminoso, radiante, ela se assusta e a cera da lamparina, a cera do candeeiro, cai no peito de Eros, e Eros acorda assustado, com aquela, sentindo aquela dor, né? E aí ele percebe o que tinha acontecido e, ferido, né, e magoado, ele foge, abandonando Psique, né? Psique se joga aos pés dele, né, tal qual a música do Chico, né? Quando olhaste bem nos olhos teus, o teu olhar, nos olhos meus, o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei, né? É isso, e Psique se lança aos pés de Eros e assim, só que aí ela acidentalmente é flechada, ela se fere com a flecha de Eros, com o veneno da paixão, né? O veneno do amor, né? O veneno da paixão, perdão, aqui, do encantamento. E ela, assim, gente, só um comentário aqui, né? Esse é o momento em que a alma começa a tomar consciência. E tomar consciência é um ato de desobediência. É, de uma certa forma, uma traição. Uma traição àquela condição antiga de inconsciência, de unidade com todos, de permanecer num estado indiferenciado. Newton Bonder, na Alma e Moral, vai nos dizer que a alma, ela para crescer, para progredir, ela precisa trair a tradição, ela precisa trair de uma certa forma, ela precisa sair de um estado para sair de um estado de inconsciência, aquele estado infantil onde todos os seus anseios e desejos eram atendidos, né, prontamente, só que ela era cega, inconsciente. E esse ato de tomada de consciência de Psique é um ato de desobediência e é um ato de criação, de transformação. Aqui começa a jornada de consciência de Psique, né? Ela, a princípio, tomada por tanta tristeza, né? Ela tenta se jogar no mar. Só que o mar devolve. Olha que forte isso, né? Ela se joga no mar e o mar devolve Psique. A alma, ela não pode dissolver-se. Ela não vai, ao tentar dissolver-se, ela é devolvida. Ela é devolvida à sua jornada, à sua busca, ao que sente, ao que... não dá para dissolver aquilo que a gente sente também, né? Colocando de uma forma bem mais direta, assim, não dá para diluir, né? Seja diluir em álcool, ou diluir em qualquer outra coisa, aquilo que a gente sente, né? O mar devolve. E nesse sentido, gente, e nesse momento, perdão, onde ela é devolvida, a Pan, Pan, que traduzindo significa o todo, né? Pan, o sátiro, busca Psique, pergunta o que tinha acontecido, e Psique diz, assim, conta o acontecido, e Pan diz para ela, busque Eros. E Psique não tem a menor noção, não faz a menor ideia de como ela vai encontrar Eros. Mas a ordem é: busque Eros. Na verdade, é a ordem do coração dela, é a ordem que, quando falo ordem, na verdade, é o chamado, né, do coração dela.
E ela, então, sem saber como, sem saber por onde, sem saber, sem ter a menor noção do que fazer, ela sai em busca de Eros. Ela só sabia que ela precisava buscar pelo seu amado. Ela se encontra, assim, ela vai, busca Deméter, que diz para ela que não pode intervir, busca Hera, que diz que não pode intervir, ela continua buscando, até que ela se rende à sua arqui-inimiga, né? Aquela que tinha sido aquela que tinha sido responsável pela punição, né, de Psique, da Íbris, aquela que tinha se sentido profundamente ofendida com a Íbris de Psique, né? E Psique se rende a Afrodite. Conta o mito, o Junito Brandão conta, né, relatando esse mito, né, do Apuleio, conta que uma das servas de Afrodite, chamada Hábito, pegou Psique pelos braços e levou Psique até a entrada da porta, da entrada do templo de Afrodite, perdão, em Chipre, e Afrodite deu uma surra em Psique, mas uma surra que ela ficou dias caída nas escadarias do templo. Completamente sem forças, né? E o encontro com a Deus é uma surra mesmo, gente. Né? O encontro com a Afrodite é sim uma surra. E aí só que assim, a Afrodite insiste, né? Perdão, Psique insiste, né? A alma insiste, porque a vida dela sem Eros não tem sentido. A vida dela sem o divino não faz, não há. A alma, ela vai buscar, ela quer, ela anseia, né? E nesse sentido, assim, a Afrodite acaba, na verdade, assim, não acatando, pelo contrário, mas dando tarefas para a Psique que são tarefas impossíveis para uma simples mortal. Tarefas, assim, completamente inalcançáveis. A primeira tarefa, a Afrodite fala, você quer ter Eros? Então você vai precisar cumprir essa tarefa. Né? Essas tarefas. A primeira tarefa é separar uma montanha de sementes, uma montanha imensa de sementes misturadas, né? Lentilha, grão de bico, cevada, trigo, feijão, café, enfim, tudo misturado, tudo, uma montanha imensa, né? E Psique tem que separar aquela montanha, aquela semente, em um único dia, uma única noite. Psique olha para aquela montanha de sementes misturadas e, sabendo que era impossível realizar, né, aquela tarefa, né, inimaginável, ela então começa a chorar e chora e chora e dorme chorando, né? E durante o seu sono, as formigas que viam tudo aquilo se apiedam de Psique, se compadecem dela e vão, se reúnem num exército de formigas e durante a noite, diligentemente, separam a semente.
de tal forma que quando Psique acorda, ela se vê diante de um milagre, né? As sementes, as montanhas, cada uma de um jeito, cada uma de uma semente, de um tipo de semente, uma espécie de semente, todas elas separadas, né? A Psique não acredita naquilo que ela vê, mas está diante, né, das montanhas separadas. E vai chamar Afrodite para mostrar a tarefa. Afrodite acredita menos ainda do que Psique, né? E assim, como assim? Né? Você deve ter feito algum tipo de artimanha, só que estava lá, estava tudo separado, né? E, gente, só uma pausa aqui, antes da gente caminhar. Sempre que a gente está falando do mito, a gente está falando de uma verdade simbólica, como o Gil nos contou, daquilo que o Edu sempre cita nas palestras, citando Joseph Campbell, né? De algo que nunca aconteceu, mas que está acontecendo sempre, né? Assim, algo que acontece dentro de nós. E a separação das sementes podem ser vistas como uma possibilidade, como um propósito de organização do nosso mundo interno, de discriminação, de capacidade de separar. Gosto muito de uma música do Chico que ele diz: se na desordem do armário embutido, meu sangue errou de veia e se perdeu. E muitas vezes, assim, o nosso sangue, ele, assim, e aí ele está falando do encontro amoroso, mas, né, sim, no encontro amoroso, muitas vezes o nosso sangue perde a veia, né, e se funde ao outro. E aqui, nesse momento, a gente está separando, a gente está discernindo, está desenvolvendo a capacidade que a alma precisa de discriminar, de discernir. E é um trabalho que tem como aliada o exército de formigas, né? Na verdade, durante o sono. Ou seja, forças muito instintuais, forças muito que atuam na nossa psique, separando, discriminando, que vai pedir paciência, vai pedir diligência, vai pedir um trabalho de formiguinha, né? Para que a gente possa perceber o que, assim, discernir o que é meu e o que é do outro, o que é que compõe cada outro eu que há em mim. Né? Lembra que a Leninha falou dos vários eus? O Gil nos fala desses deuses e deusas que existem em nós. Né? Como discriminar, discernir cada uma desses lados da nossa natureza, que é fundamental no processo da alma buscar o Espírito, no processo da alma buscar o divino, no processo da alma buscar se individuar no sentido de encontrar a sua natureza essencial. Tudo bem até aqui, gente? Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? Tá pouco? Tá esquisito? Ou tá muito esquisito? A ideia é que seja muito esquisito, tá, gente? Vamos lá. E aí, tá, Afrodite passa, então, a segunda tarefa, né? Que é, na verdade, assim, ela leva Psique para um alto de uma montanha, né? E aponta para uma planície
onde carneiros selvagens lutam, brigam assim, tirando pedaço um do outro, né? Tirando sangue um do outro, e Afrodite aponta para aqueles carneiros selvagens, assassinos, e fala para a Psique que ela terá que coletar, né, que pegar, que extrair lã desses carneiros. Psique sabe que ao se aproximar daqueles carneiros é fatal, né? Como ela vai conseguir sobreviver à aproximação daqueles carneiros tão ferozes, tão selvagens, né? Ela então pega a adaga dela, mas diz assim: não, não vou, não me recuso. Só que assim também assim, não vou ter Eros. E a alma, sem o divino, sem o eu sou, sem essa conexão com o espírito, não tem sentido. Né? A alma sem o amor não tem sentido. Ela, então, vai para um riacho, né? Se aproxima de um riacho, e vai se jogar no riacho, porque ela só quer morrer. Né? Viver assim não é vida, então eu só quero morrer. E nesse momento, o caniço, o bambu, fala com Psique. Ela sente um certo tremor assim e você imagina que é o vento, mas de repente ela começa a ouvir uma voz falando com ela. E essa voz diz para ela que se ela esperar o sol baixar, os carneiros vão se apacentar e ela poderá se aproximar deles e colher essa lã. A lã suficiente para ela. A lã, inclusive, que vai ficar nos galhos das árvores. E com a adaga que ela tem, ela poderá, de forma cuidadosa, tirar, né, essa lã, né, tosar uma parte dessa lã do carneiro, né, porque ele vai estar adormecido. E ouvindo essas instruções e seguindo essas instruções, Psique consegue cumprir a sua segunda tarefa na sua jornada por Eros. Gente, quando a gente fala dos carneiros assassinos, né? Aqui, o pessoal que tem o signo de Áries forte no mapa, é uma tarefa de fogo, né? Primeiro é uma tarefa de terra, agora é uma tarefa de fogo, né? Assim, muitas vezes a belicosidade, a agressividade, o desejo de afirmar a sua potência, né? Que pode ser aqui representado, né? O carneiro é um símbolo de potência, de força de vida, de energia, mas que no calor, né? No sol inclemente, pode ser devorador, né? Pode ser voraz, né? Aquilo que assim destrói, né? Como a nossa agressividade, se bem trabalhada, muito saudável, mas pode ser muito assim destrutiva. Só olhar nos noticiários aí que a gente vê isso, né? Só olhar de uma forma, né? E assim, e olhar e a tarefa dos carneiros, né, juntar a lã dos carneiros, é aprender a lidar com a agressividade. Tem muito a ver com aprender a lidar com a própria agressividade. Tem a ver com aprender a lidar com a sua potência, né? Descobrir essa força interna. Descobrir a sua capacidade de se afirmar na vida, da alma se posicionar, da alma se expressar,
da alma dizer a que veio. Só que assim, só que essa força, ela precisa, ela conta, né, como aliado com o junco, né? Graças ao junco, ela encontra o caminho adequado, que é o caminho da flexibilidade, o caminho do esperar o sol baixar. Não é isso? Né? O junco ele se verga, né? Ele se verga, mas não quebra, né? Ele se adapta, né? Mas assim, desenvolver isso com essa habilidade, com essa potência, esperar o sol baixar para poder, ou seja, esperar o calor da luta, por exemplo, né? Talvez traduzir de uma forma mais próxima da nossa realidade, né? Como o Gil nos contou, né? Do mito local, né? Universal e local. Talvez assim pensar um pouco sobre essa questão da, né? Às vezes no calor da refrega ali da luta, a gente assim quer provar, né? Que a gente tem razão, que a gente está e assim afirmar a qualquer custo e acabamos nos destruindo ou acabamos destruindo algo importante dentro de nós também, não só nos nossos tecidos relacionais, mas dentro de nós, principalmente. E assim, e essa tarefa ensina a alma. A alma desenvolve a capacidade, sim, de ter essa potência, de desenvolver essa capacidade de a partir de então de criar essa manta, essa cobertura do cordeiro, né, do carneiro, perdão, mas podendo assim ser assim para impedir ser atacada, impedir, né, dos ataques predatórios ou por se proteger, melhor dizendo, dos ataques predatórios, mas assim com flexibilidade do junco, com a maleabilidade do junco. Ok, gente? Essa é a proposta da força interna, né? Da nossa força interna. Como é que tá por aí, pessoal? Ok? Fala comigo, gente. Fica carente. Assim. Quero ouvir sua voz. É que assim, o pessoal ficou durante as palestras todas, né? Assim, quase não dava, mas agora assim, bom, então, que alguém quiser falar, se alguém quiser perguntar, comentar alguma coisa, fique à vontade, tá? Estamos pensativos e concentrados. Ok, Márcia, obrigado, querido. Você estava aqui dividindo a minha carência. Vamos lá. Então, obrigado, Márcia. E aí, assim, leva, né, a tarefa concluída para Afrodite, que mais uma vez não acredita, mas diante do que ele estava vendo, ela acaba tendo que se render, né? Então, acaba tendo que se render. Vamos esperar ser nos próximos capítulos. E dá a terceira tarefa, cada vez mais difícil, né? A terceira tarefa, a Afrodite dá 2 cântaros para a Psique e a ordem de que Psique vá coletar a água do rio da vida e da morte. Esse rio, que é um rio urobórico, como o Gil trouxe antes, é um rio que, assim, vai lá para o fim do mundo e volta, né? A nascente, ela se encontra com a vazante. É um rio orobórico mesmo que, assim, que quem se aproxima desse rio a correnteza dele é tão caudalosa, tão violenta, que quem se aproxima desse rio é tragado, quilômetros de distância, é tragado por esse rio, né? E
se afoga, né? E Psique vai resoluta nesse momento para essa tarefa, sabendo que iria encontrar a morte, porque não teria condições de se aproximar desse rio. Mas, assim, viver, assim, hoje perguntaram, né, pro Edu se existe realidade. E aí o Gil vem contar para a gente agora há pouco que a proposta da vida é criar alma. Viver sem alma não é vida, né? Que vida é essa que, assim, só tem sentido viver se é com alma, né? Se a alma está lá. E a alma, ela segue o seu caminho buscando a água do rio da vida e da morte, né? Sabendo que iria, assim, perecer nessa tarefa em glória. Só que nesse momento, Zeus, o senhor do Olimpo, viu a Líria? O próprio Zeus mesmo. A Líria está aqui. O senhor do Olimpo manda a sua águia, porque, assim, para agradecer, né, um favor que Eros tinha feito para ele, né? Zeus manda a sua águia ajudar Psique. E a águia de Zeus pega os cântaros, coleta a água e traz para Psique. Gente, só um plim-plim. Às vezes a gente pode acreditar que viver com alma, de viver a vida da alma, é muito desafiador. E o é, claro que o é, né? Mas, assim, se a gente está fazendo o caminho da alma, a vida providencia, o self providencia, algo maior do que nós, providencia ajuda, de não estar sozinho nunca. O herói nunca está sozinho, a heroína não está sozinha, a alma não está sozinha quando ela está buscando criar algo, quando ela está buscando encontrar a alma busca a alma, né? E assim, e nesse momento, né, esse rio da vida e da morte é a nossa própria existência material, assim, muito forte da nossa existência material, daquilo que traga, né, assim, se a gente se aproxima muito disso que a gente chama de realidade concreta, assim, a gente pode ficar preso lá, morto, nossa alma pode ficar presa numa determinada etapa da nossa história. Quantas vezes a nossa alma não fica lá afogada numa etapa da nossa história, algo que nos aconteceu lá atrás, algo que feriu, o que a gente se envolveu muito, trazendo para uma linguagem mais próxima aqui. Quantas vezes a nossa alma fica lá presa? E assim, e nesse momento, só a águia de Zeus mesmo para poder nos ajudar. Ou seja, só a visão maior, só a gente olhar, né, um pouco mais por cima desse rio. Hoje, o Gil falou para a gente, Gil, assim, foi muito, muito, muito inspiradora a sua palestra. Como todas, a da Gil foi muito inspiradora, a do Edu, a da Leninha, né? Mas, assim, pegando aqui um gancho na sua, né, do que você disse, assim, quantas vezes a gente, olhando para trás, a gente percebe, assim, por mais cabeçada que a gente tivesse dado, né, Gil? E é isso mesmo. Pegando lá o singular dos carneiros anteriormente, do Ares, para nós astrólogos, né? A gente vai dar muita cabeçada mesmo, porque a gente vai ter que se descobrir na cabeçada. Mas quantas vezes a gente percebe que, assim, opa, tem um fio de sentido, tem um fio de significado que ligou isso, né? Ana Carolina, né, fala assim, já sei olhar
como é que é? Já sei olhar para onde o rio da vida passa, né? É isso, já sei, né? Tipo, peraí, aquela história lá de trás tem um fio com algo aqui, me levou a um crescimento aqui, me levou, olha onde me trouxe, olha onde a minha história me trouxe. Isso é a visão da águia, isso é a visão de Zeus, isso é olhar pela visão do Espírito. Ô, Malu, obrigado. Então, como é que tá ficando, gente? Ok, até aqui. E aí, então, com os cântaros, né, de água, assim, do rio da vida e da morte, Psique, então, volta para Afrodite, e Afrodite vai passar para ela a quarta e última e mais desafiadora de todas as tarefas, que é buscar um punhado da beleza imortal no Hades, nos ínferos, lá no subterrâneo, no mundo dos mortos. Psique agora vai ter que se encontrar com a morte, né? Para buscar o punhado da beleza imortal. E aí, ela então teimosa que só, ela fala, eu não vou me render a Afrodite. Sabia que ninguém que tinha ido ao Hades não tinha voltado de lá, né? Ninguém tinha conseguido voltar de lá. E ela então vai e sobe no rochedo mais alto e decidida a se lançar de lá, porque ela sabe que viver assim não tinha sentido, viver sem Eros não tem sentido. Então ela vai se lançar de lá, se jogar do alto do rochedo. E quando ela alcança o mais alto rochedo, a torre que existia naquele rochedo fala com Psique. E instrui Psique, e diz para ela que ela consegue voltar, desde que ela tome alguns cuidados. Aliás, assim, vai ser severo, vai ser desafiador, mas se ela, nessa jornada pelo mundo das sombras, ela vai precisar tomar cuidados. E a torre a instrui sobre esses cuidados, vários cuidados, né? Só alguns cuidados, vários. Ela vai ter que levar 2 moedas na sua boca para dar uma na ida e outra na volta para o barqueiro Caronte. 2 pães, um em cada mão, um pão de cevada e mel, para, na entrada dos ínferos, jogar para que Cérbero fique distraído, né? O cão de 3 cabeças que guarda o portal dos ínferos fique distraído e ela possa entrar sem ser vista por ele. E, principalmente na saída, ela vai jogar o outro pão de cevada e mel para que ele também se distraia, que ela possa sair e que ele permita que ela saia, porque, assim, que ela possa fugir dos ínferos, como o Gil nos lembrou. Né? Será oferecido para ela um lauto banquete, mas ela não poderá comer nada. Pessoal, hashtag fica a dica. Nós vamos aos ínferos, nós vamos aos infernos algumas vezes na nossa vida. Só que, pessoal, não come nada lá não, tá? Assim, não comam nada lá. É verdade, assim, Psique não poderá comer nada no mundo subterrâneo. Não poderá se sentar lá, né, Angela? Não come nada lá, não. Assim,
não poderá se sentar em lugar nenhum, né? E principalmente, o Rochedo adverte a Psique que ela terá que resistir a 3 tentações. A primeira tentação é que na descida, logo na descida, ela vai encontrar com Óquimos, que é um burriqueiro coxo, que vai pedir para a Psique ajuda, para que ela o ajude. Esse burriqueiro, ele solta um fio, né, da sua meada, ele solta um fio e o burro come esse fio eternamente, né? Num castigo que ele recebeu, assim, eterno. Soltar o fio e o burro comer o fio. E ele vai pedir ajuda para a Psique. Lembrem, gente, que Psique está buscando o caminho do amor, o caminho do espírito. E Psique terá que dizer não, né? Que é a tentação daquilo que Junito Souza Brandão chama da piedade excessiva. Traduzindo assim, talvez no feminino, né, essa tendência a fazer pelo outro, pensando numa questão mais relacional, por exemplo, né, o desejo de fazer pelo outro aquilo que o outro tem que ser feito. Eu não sei quem falou aqui, né, no Galaxy A30S, né, mas eu também já estava reprovado aqui, tá? Tamo junto. Já ficava, a Psique já ficava aqui. Pode deixar que já, assim, você não está sozinha ou sozinho, tá bom? Nessa história. Mas ainda tem outras tentações. Se conseguir resistir a essa, né, ainda tem algumas outras, né? A outra tentação, né, que o Rochedo adverte, Psique, que ela vai ter que se render, não, vai ter que dizer não, é que na travessia do Estige, já atravessando, né, o mundo dos mortos, o Estige é o rio dos mortos, ela alguns seres que estão ali, né, os cadáveres que estão ali insepultos, vão naquela região umbralina, vão querer que Psique o puxe para dentro do barco, né? Vão erguer os braços e pedir, me puxa. E Psique terá que dizer não. A alma terá que dizer não a esse anseio de salvar. A essa identificação também com aquilo que está insepulto na Psique, aquela que está lá atrás, sem, assim, que vai querer querer colar na alma. E ela vai ter que continuar a sua travessia. A terceira tentação é já entrando no mundo, já no Hades, já nas portas do Hades. As moiras, as parcas dos romanos, as tecelãs do destino irão chamar Psique. Essa é a terceira tentação. A tarefa é claro, é o mundo das sombras, é bem difícil mesmo, Ângela. Ela terá, assim, as tecelãs, né, vão pedir para que a Psique as ajude. Entre na tecelagem junto com ela. E Psique terá que dizer não. Olha que tentador, gente, poder tecer, mudar a história, assim, controlar os fatos, controlar a vida, Olha como a alma pode cair nessa esparrela, por exemplo. Muitos, exatamente, Ana Lúcia, muitos obstáculos para encontrar o amor, né? Nessa permanente e impermanente ao mesmo tempo, né? Infinita jornada da alma. Perfeito, Ana Lúcia, obrigado, querida. E assim, e tudo isso, todas essas tentações
fazem parte daquela proposta, né, da quarta tarefa, como a Ângela nos lembrou bem, que assim, que pode ser vista como uma necessidade tão premente, tão importante e tão desafiadora que a alma tem na sua jornada pelo amor e pelo espírito, que é a última fronteira, né, que é o desapego do poder. O desapego da fantasia de poder. Poder de fazer pelo outro, poder de resolver pelo outro, poder de resolver por mim pelo outro, poder de... o poder de mudar, de salvar, de controlar. Jung vai dizer, nos disse que o amor é a sombra do poder, o poder é a sombra do amor, onde há um, não há outro. Né? E essa é a última tarefa iniciática, né? Porque, no fundo, a alma está passando por uma iniciação. Fica um bizu, tá, gente? Aquilo que nos desafia está nos chamando para a iniciação, para a transformação, para o crescimento. Se está tudo sussa, se está tudo tranquilão, uma boa, né? Assim, tá. Vida. Olha o desafio que nós tivemos aí coletivamente e individualmente nesse último ano que está fechando agora. Né? E é isso. É para que a alma se inicie, para que a alma cresça. Isso que é desafiador mesmo, Ângela. Não é fácil, não. Né? Mas, assim, Ângela, só um detalhe. Se alguém disse para você que ia ser fácil, e você vê que o Sol Escorpião não foi à toa, assim, você pode pedir o seu dinheiro de volta, da passagem de volta. Eu estou dizendo, né? Porque não ia ser fácil mesmo. Ninguém disse, né, Ângela? Que bom, que bom. E muito mais, você não acreditou nisso, né? Que é mais importante. Se alguém disse, você não acreditou. Você é bem sábia para não ter acreditado nisso. Muito bem, Ângela. Exato, Mirella. É o escorpião, pois é. Então, essa é uma tarefa bem plutoniana, como nós astrólogos chamamos, né? Uma tarefa de água, que é assim, essa tarefa do encontro com as sombras, né? Onde não podemos comer nada mesmo, ou seja, sempre que a gente come em algum lugar, a gente está se identificando com aquele lugar, ou com aquela situação, com aquela, né? Não pode, assim, se identificar. Vamos olhar para as sombras, mas precisamos também nos desidentificar, né? Não comer, porque senão a gente fica lá preso, né? A sombra, identificado com a sombra. E assim, e Psique consegue fazer isso. Ela estava levando uma caixinha, né? E a Perséfone, né? Dá para Psique a pedido da Afrodite, então ela dá a um punhado da beleza imortal. E Psique, então, se vê, assim, agora retornando, ela joga a pão de cevada e mel quando estava entrando, quando estava saindo, ela dá outra moeda para o Caronte, consegue atravessar o rio Estige, e quando ela está retornando, quando ela está aqui retornando, para já sabendo que ela encontraria Eros, encontraria tão amado o espírito, sabendo desse encontro, e já, né, assim, vibrando por esse encontro, ela se vê com a seguinte pulga atrás da orelha: Eros é um deus, eu sou uma mortal. Eros, como Deus, vai ficar eternamente jovem. Eu vou envelhecer.
Eros está apaixonado por mim agora, mas será que ele vai continuar me amando depois? Né? E, gente, olha só, ela estava com a fórmula da beleza. Ela estava com a fórmula, não. Ela estava com um punhado da beleza imortal dentro da caixa ali. E aí, assim, né? Vocês podem imaginar, né? Vamos fazer contato com a alma. A alma, né? Assim, querendo, opa, eu quero ser amada. A alma não quer só amar, ela quer ser amada. Né? E aí, ela então, tomada por essa tentação que não tinha sido previsto de forma realmente sábia né, pelo Rochedo, tomada por essa tentação, ela então pensa assim, poxa, se eu pegar só um tiquinho, tem um punhado aqui, mas se eu pegar só um tiquinho, como o pessoal fala lá em Minas, e assim, a Afrodite não vai notar falta disso, não vai fazer reparo, né? Só pegar um tiquinho aqui, ela então abre a caixa e encontra a beleza imortal. Gente, vocês sabem qual é a fórmula da beleza imortal? Alguém aqui se arrisca? É Cronos, é Renil? O que seria? Fórmula da beleza imortal. Algum produto da Natura? Eu falei do Cronos, do Renil, nem sei se o Cronos e o Renil são da Natura. Ó, pessoa que, né, de referências assim, né, referência de... então, qual é? Alguém tem alguma ideia de qual é a fórmula? Gil, me ajuda aqui. Qual é a beleza imortal? O que traz a beleza imortal? A Líria, conta o que é, o que ela encontra, né, na beleza imortal ali. Ela abre a caixinha, ela pega um punhado e ela encontra a beleza imortal. A beleza imortal é, assim, ela encontra com aquela que tinha sido, com que ela tinha combinado um encontro lá atrás, lembram? Lá no início da nossa história. Ela encontra a morte. Gente, se eu quero permanecer eternamente jovem, é simples, né? Assim, não recomendo, tá? Realmente não recomendo, porque é muito legal continuar. Mas, assim, né? Morrer, né? Tipo assim, não tem... ela morre. E Psique morre. Assim, como tinha... Na verdade, assim, ela encontra com a morte, como já estava... Né? Ela já tinha sentido esse encontro, ela tinha flertado esse encontro, né? Com esse encontro. E assim, só que nesse momento, Eros, que estava assim, sentindo muita saudade, muita dor pela falta de Psique, vai em direção a Psique, e Psique está lá, congelada pelo um gelo estígio da morte. E Eros, ao ver a sua amada morta, pela primeira vez, chora. Pela primeira vez, o espírito chora. E ao chorar, as lágrimas do espírito derretem o gelo da morte. A Psique renasce. Transformada, amadurecida por esse encontro. E ela então se reconcilia com Eros, né? Eles se reconciliam. Eros, o espírito, né? Porque a alma Eros se humaniza, o espírito se humaniza nesse momento.
o menor versículo, já falando em mitologia, né? O menor versículo da Bíblia é Jesus chorou. O menor versículo. É isso, assim, o Espírito chorou. A Eros chora. E isso a transforma. E transforma a Eros, que se humaniza e desce. E Psique sobe. Porque Psique é aceita no Olimpo e é divinizada. A alma se diviniza no encontro com o espírito se humaniza no encontro com a alma, e eles formam uma unidade. E dessa união divina, a filha da qual Psique estava grávida, nasce a filha de Psique e Eros, chamada Edonê, né? Prazer ou volúpia para os romanos, luxúria para muitos, mas que vai nos lembrar dessa busca assim da alma, que é movida por esse anseio, nos levar a buscar sempre algo maior ou algo além de nós. Fernando Pessoa, olá, Fernando, seu xará, o seu querido também, né? Fernando Pessoa, nosso querido, né? No poema Eros e Psique, nos conta dessa história, né? Nos fala, conta a lenda que dormia uma princesa encantada, quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera, sonha em morte a sua vida, e orna-lhe a fronte esquecida, verde uma grinalda de era. Longe, o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas, perdão, só um minutinho que não estava aparecendo aqui para mim. Mas cada um cumpre o destino. Ela dormindo encantada, ele buscando assenti-lo. Pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro tudo pela estrada fora, e falso, ele vem seguro, e vencendo estrada em muro, chega onde em sono ela mora. E ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra a Hera, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Fernando Pessoa. Maravilhoso, não é isso? Gente, e com isso, nós... Olha lá, 21h04, conseguimos. Nós fechamos o nosso encontro, né? Inspirado por tudo que ouvimos hoje, por tudo que entendemos hoje, né? Fechamos e abrimos agora para vocês falarem, perguntarem, conversarem. Está aberto, o espaço é nosso para a gente celebrar, tá? Essa é a história da alma em busca do divino, em busca do espírito, em busca do amor. Márcia, a palavra é sua, querida. Você está com a mão levantada, pode falar. Márcia, você me escuta? A palavra é sua. Oi, Oi, querida, pode falar. Estamos de alma lavada. Purificada e lavada. Muito lindo, emocionante. Muito feliz. Obrigada. Obrigado a você, minha querida, por estar aqui, por estar junto nessa caminhada, por assim fazer juntos esses caminhos e descaminhos da alma,
né? E individualmente ser tão verdadeira com esses caminhos, cada um aqui, né? Com a verdade do seu caminho, né? Que beleza. Assim, que bom. O Helder, eu queria fazer uma pergunta. Que delícia. Primeiro, agradecer, tá maravilhoso. Eu acho que a gente saiu, comeu um pouquinho, voltou, foi ao banheiro, bebeu água, mas ninguém se desconectou, porque realmente está um dia muito especial aí da celebração do aniversário do Kairos. E quando você começa a narrar, inclusive de forma muito envolvente, verdadeiro contador de história, né? As tarefas da psique, teve um momento que você falou assim, que na verdade ela não estava sozinha. Eu não sei se você falou, se eu ouvi, né? Porque às vezes acontece isso. Mas eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa presença, dessa... É aquela música, né? Que o acaso vai me socorrer enquanto eu estiver distraído, sabe? É aquela coisa assim de que você está na jornada heróica, né? Feminina, maravilhosa. E, de repente, quando você está de corpo e alma nessa jornada, existe uma conspiração aí que vai te ajudar se você estiver aberta para essa ajuda, né? Então, eu queria que você falasse assim, dentro desse mito, né, lindo que você contou, se esse entendimento está correto, o que você poderia falar a respeito disso? A Líria, assim, a Líria é aquela pessoa, né, Gil? Assim, a Gil conhece, né, assim, muito bem, irmão dela, né? Assim, a Líria é aquela pessoa que prepara, ela assim, ela vai driblando, assim, tudo, aí quando chega na boca do gol, ela joga a bola pro outro fazer o gol. Ela é querida, assim, que graça, Lília, que graça a sua percepção, e é isso, né? Agora, Bebe água, se hidrata aí, rapaz. assim, a alma, ela, quando a gente está no caminho, né, no nosso caminho, o caminho do assim, seguir a sua alma, né? Há realmente, como você falou, uma conspiração, há um movimento. A gente vê isso muito no mito, né? A gente nunca está sozinho. É como se algo dentro de nós, assim, que pode, né? Dar o nome que assim que a gente, nossas crenças, né, nos permitam, mas assim, algo muito fundo na nossa psique, algo muito fundo dentro de nós, perdão, traz os recursos, né? Traz o amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida, né? Como a música, assim, traz aquilo, traz o desafio, como a Ângela falou, muitas vezes psique que jogar a toalha, assim, e muitas vezes a alma ela reconhece que não está assim, ela reconhece que assim, é como se fosse assim, é algo maior do que o do corpo. É muito interessante, mas a alma ela também precisa fazer o caminho da rendição. Quando a alma se rende a esse algo maior, vem uma força, vem algo que é como se, de alguma maneira, ela está o tempo inteiro se rendendo a algo maior do que ela, algo que a transcende, né? Honesta na jornada, mas se rendendo. Percebendo que não vai dar conta. E aí, sabe aqueles momentos onde a gente tem a sensação, assim, quantas vezes, né, gente? Aproveitando assim, a pergunta maravilhosa da Líria, a fala da Ângela, quantas vezes a gente se depara com situações que a gente tem a sensação assim, não vou dar conta, não vai dar, assim, não vou conseguir. E de repente vem
vem um sonho, como a primeira tarefa da psique, vem uma intuição, vem uma sincronicidade, vem um encontro, e assim a vida vai proporcionando condições, né? Vocês têm essa sensação, assim? Também? Ou é algo que eu estou aqui é, viajando, né? Na minha história, né? Assim, conseguia, Líria? Com certeza. Com certeza. Obrigado, querido. Vou falar, Fê. Você fez estar com Bom, correndo o risco de repente, começar a chorar, que você já me conhece, Estamos juntos. estamos juntos. Fantástico, Éder. E me fez aqui, à medida que nós percorremos essa jornada da psique, me ocorreu, nossa, quantas vezes eu me vi frente, está além de mim, não vou conseguir. E o junco principalmente me deixou muito à vontade. A flexibilidade, não no sentido de não resistência, né? As coisas vêm. Eu sempre digo que o pessoal lá de cima gosta muito de mim, porque o pessoal lá de cima está sempre arranjando novos caminhos para eu seguir e me ajudando a continuar. Então, é uma jornada que não acaba, a gente continua, ainda continuo frente a coisas do tipo está além de mim, mesmo sabendo que eu tenho uma proteção maior. E achei linda esse mito, achei lindo, me tocou profundamente e acredito que consegui captar com muita profundidade tudo o que foi dito, principalmente os simbolismos da entrega, o simbolismo da fé, da confiança, da esperança, da possibilidade, né? Essa entrega que Psique foi obrigada a fazer é uma coisa que está dentro de cada um de nós mesmo, né? Essa desistência do poder, essa desistência do controle, é tudo isso que foi necessário para que essa jornada se concluísse. E, com certeza, continuamente reacende essa confiança, essa alegria em continuar. Muito obrigado, Helder, foi lindo. Obrigado a você, meu querido. Não sei se você chorou, mas você quase fez chorar aqui. Só porque eu segurei aqui. Obrigado. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Tá aberto. Helder, Oi, Gil. Oi, querido. eu queria aproveitar, né? Porque você, naquela última colocação que você fez, né? Nós colocamos que o Eros e Psique é o mito, né? Não só da análise, mas é o mito da realização da alma, né? Então é interessante que a gente vê essa jornada heróica, né? Da psique, né? Com o confronto com a deusa, né? Com a mãe Afrodite, né? Essa sogra, né? Ciumenta, controladora. Depois a questão da cultura, né? O aspecto do pai também, do fogo, dos carneiros, né? Do velo de ouro, né? Eram carneiros divinos, imortais, né? Depois a descida, né? E aquela questão que a Líria falou, fala do auxílio mágico, né? O auxílio mágico que vem daquele passarinho, daquele coelhinho, daquela voz que eu escuto na floresta, que nos momentos em que a gente não suporta mais, esquece, né? É algo que fala, como você falou, da natureza interna, né? Que aflora. Mas é interessante uma questão, né? Que chama a atenção desse mito,
é que a psique, em momento algum, ela esquece do propósito, né, que a norteia, né? E é interessante perceber isso, que o que a protege nesse processo todo é esse amor por Eros, essa busca. Então, ela não se deixa desviar, ela não se deixa seduzir, até quando, no final, ela abre a caixinha, ela está pensando, né, nesse amor dela. Então, ela não se deixa enganar, porque ela tem essa... Então, é interessante que o amor da alma pelo espírito, né? E você fala uma coisa muito interessante inicialmente, né? Que ela era adorada, mas não era amada, né? Ela está lá, de certa forma, religiosamente, no palácio de Eros. Ele disse, você não questiona nada, você fica aí e está tudo certo. Mas é o amor pela consciência, ela quer integrar isso. E, nesse momento, ela entra na grande aventura. Ela rompe, ela sai do conforto e entra numa jornada, né? Que, como você colocou, né? Ela está diante de um monstro para morrer, né? E faz um enorme ciclo e, no final, ela morre. Mas ela morre tendo passado por toda aquela experiência. Ou seja, a religião não a protege do encontro religioso. Ela busca, né, o encontro com o espírito e realiza essa jornada, né? E é interessante, né, que nessa concepção do Jung, a alma é a função transcendente, é aquilo que liga natureza e espírito, ele é a ponte, né? É o pontífice que vai permitir essa união. Então, nessa trajetória, ela une a natureza, né, com aqueles elementos auxiliares, da formiguinha, né, o junco e tudo mais, e o espírito como uma ponte entre o céu e a terra. E ela está nesse meio, permitindo essa ligação. Muito interessante a forma como você apresentou, assim, um privilégio poder te ouvir, Helder. Obrigado. Privilégio meu, meu querido. Privilégio meu. Assim, e com a costura que você fez agora, assim, que fantástico, né, Rosinho? Assim, que maravilha. Assim, obrigado, Gil. Muito, muito obrigado. A alma como a interface, né, entre a natureza e o espírito. Sim, perfeito. E com toda que riqueza, Gil. Muito, muito obrigado, querido. Muito obrigado. Pessoal, e com isso nós... Opa, você quer falar, Rosinha? Não, pode falar. Pode falar. Eu quero. Pode falar. Então, já que ninguém tem mais perguntas, né? Eu gostaria de agradecer a você, a todos. Um dia maravilhoso, certo? Com tantas coisas, com tantas reflexões, né? E a gente conhecendo, nos reconhecendo, né? Muito bacana em tudo isso. Muito obrigada. Ia dar uma sugestão para todo mundo abrir esse microfone e a gente cantar parabéns para o Cairós, parabéns para o Helder. parabéns, nessa data querida, muitas felicidades, muitos beijos. Parabéns a cada um de vocês, muito obrigado a cada uma de vocês. Só uma finalzinha, Helder. Eu pensei em trazer uma vela, viu, Helder? Pensei em trazer uma velinha, mas que não é para ser apagada. Boa. Essa velinha é Cairós, é luz que não pode ser apagada. Lindo, Parabéns. Pedro, que lindo. Olhamos para a estrela mais distante. Obrigado, filho. E aí, assim, queria agradecer a cada um de vocês, a todas as pessoas que nesses 12 anos tornaram esse processo possível, até antes, aos meus antepassados, a agradecer
as histórias, agradecer a minha professora Ana Maria Costa Ribeiro, agradecer a cada um dos clientes, aos pacientes, aos parceiros, aos amigos, aos alunos. Que maravilha continuar crescendo junto. E agradecer a sua mãe por ter te dado um livro de mitologia. Achei linda a história. Linda a história. Minha mãe. Obrigada, Alice. Gabriela está dando parabéns também. Oi, Gabi. Olivia também mandou parabéns. A Di também. Obrigado, Gabi. Obrigado, gente. Muito obrigado. Nos vemos em breve. Só para lembrar, hoje nós começamos as comemorações, finalizamos agora nas palestras, mas vamos o aniversário do Queiroz vai se dar no dia 10, né, de janeiro, no dia 9, nós vamos fazer uma oficina para onde nós vamos falar da conjunção, né, de Júpiter e Saturno em Aquário, né? Viu a sua ideia, Fê? A gente foi adiante com a sua ideia. Da conjunção de Júpiter, Saturno em Aquário, que vai acontecer agora dia 21 de dezembro, a gente vai fazer uma oficina para falar dessa conjunção. Tá, gente? Ótimas festas, feliz ano novo para todos, que a gente possa ter... Para você também. Luz. Beijo. Beijo, gente. Beijo. Um abraço a todos. Considere-se abraçado. Obrigado. Tchau. Bye. Tchau, gente. Sou Carlão. Continue olhando para a estrela mais distante. Não perca. Assim. Um beijo.